Dia 30 de novembro de 2021, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara. Hoje daremos início ao novo material que é o Aprender Sempre, volume 4. Nós começaremos na sequência de atividades 1, parte 1. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental e de maneira presente hoje estão eles: Alana, Adriele, Eduardo, Jonathan, Enzo, Luiz Miguel, Vitor, Pedro, Eric, Lucas, Cauã, Júlia, Evelyn, Ana Laura e Vitória. Os demais alunos, por um motivo ou outro, não estão presentes hoje, porém poderão assistir essa aula que fica gravada e postada no YouTube. Se você não é meu aluno da escola Padre Antônio Dragoni, mas gosta das nossas aulas assistindo pelo YouTube, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Na descrição desse vídeo estará o link da playlist que terá todas as aulas que nós gravarmos sobre o material Aprender Sempre, volume 4. O material é fornecido pela Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. O canal, não coloquei o canal aqui hoje. A habilidade que nós vamos estudar não tem salve. Deixa os seus comentários no vídeo para que a gente mande um salve para vocês nas próximas aulas. A habilidade que nós vamos estudar hoje, habilidade EF07MA17, resolver e elaborar situações de problema que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Objetos de conhecimento: problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos dar início. Página 55. Sequência de atividades 1, parte 1. Ela é formada pelas aulas 1 e 2, que tem como tema: qual é a relação entre as grandezas? Então, isso aqui é uma revisão, né? Que o Aprender Sempre a gente revê alguns conteúdos. Nós já vimos essa atividade, espero eu que vocês lembrem sobre as grandezas. Não lembra? Faltou, acho. Alguém lembra o que são grandezas? Grandezas são coisas que podem ser medidas. Me dá um exemplo de grandeza aí. Quer ver? Eu vou dar um exemplo de grandeza aqui, ó. Vou dar um exemplo de grandeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hoje eu tenho 15 alunos. Alunos, a quantidade de alunos é grandeza? Não. Sim, eu posso medir. Eu falei só medir, né? Eu posso medir, calcular ou contar, tá? Então, contei a quantidade de alunos, é uma grandeza. A altura do aluno é grandeza? Sim. O peso do aluno é grandeza? Sim. A velocidade de um carro é grandeza? Sim. O tempo que eu levo para ir de Guapiara até a Monjolada é grandeza? Sim, tempo é grandeza também, tá bom? E aí existem relações entre elas. Vamos ver melhor sobre isso. Objetivos das aulas: reconhecer grandezas diretamente e inversamente proporcional. Como nós já vimos aulas anteriores, eu vou fazer uma revisão rapidamente aqui. Como que eu sei quando elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Pedro, presta atenção. Então, como que acontece? Vamos pegar duas grandezas aqui. Por exemplo, quantidade de pães que o Pedro vai comprar na padaria. Então, quantidade de pães é grandeza? Sim. Quantidade de pães, certo? O Pedro comprou um pão num dia e pagou 60 centavos nesse pão. No outro dia, o Pedro foi lá e comprou 2 pães e pagou R$ 1,20 nos 2 pães.
No terceiro dia, ele comprou 3 pães e pagou 1,80 nos 3 pães. Valor a ser pago e a quantidade de pães são duas grandezas que são relacionadas entre elas? Sim. E ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Como que eu descubro se ela é direta ou inversa? É assim, ó. Quando uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, elas são diretamente proporcional. Se uma grandeza diminui e a outra também diminui, elas também são diretamente proporcionais. Então, quando acontece uma coisa com uma grandeza, a outra acontece a mesma coisa, por exemplo, vocês viram que foi aumentando? 1 pão, 2 pães, 3 pães? Sim ou não? Vocês repararam também que o valor pago foi aumentando? 60 centavos, 1,20, 1,80? Então ela é possivelmente diretamente proporcional. Por que possivelmente? Porque elas têm que ter a mesma constante. O que é constante? Como que eu vou descobrir a constante? Quando você pega o valor pago, aqui no caso, o total do valor pago. Quantos que foi pago em um pão? 60 centavos. Isso. Quando você pega 60 centavos e divide por 1, quantos que dá? 60 centavos. Certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa com 2 pães. Quantos eu paguei em 2 pães? 1,20. Se eu dividir por 2 pães, quantos que vai dar? 60 centavos de novo. E se eu pegar os 3 pães, quantos que eu paguei em 3 pães? 1,80. Dividido por 3, 0,60. Repararam que todos têm o mesmo valor, ou seja, ele é constante, ele não muda, ele é constante. Se ele não muda, ele é diretamente proporcional. E a inversamente proporcional seria isso aqui, ó. Presta atenção. Eu chamei, vou escravizar vocês. Chamei 2 alunos, não vamos falar funcionários, senão vamos falar que o professor está colocando vocês de escravo aqui. 2 funcionários vai roçar um campo de futebol que estava perdido no meio do mato em 4 horas. Certo? Se eu, ao invés de chamar 2 funcionários, chamar 4 funcionários, quantas horas vai levar? 2 horas. Muito bem. Então veja bem aqui. De 2 aumentou para 4. Eu vou fazer minha seta do menor para o maior. De 4 horas aumentou ou diminuiu para 2? Diminuiu. Então, do menor para o maior, de 2 horas foi para o maior. Opa! Enquanto isso, uma grandeza aumentou, a outra diminuiu. Estão vendo essa seta? As duas estão para o mesmo lado? Não. Elas estão inversamente. Elas estão ao inverso. Quem pensou em 2 horas acertou. Às vezes a pessoa pensa assim: 2 funcionários levam 4 horas para roçar um campo. 4 funcionários vai levar 8 horas. Dobrou a quantidade de horas. A quantidade de funcionários vai dobrar a quantidade de horas. Não faz sentido, né? Se eu tenho mais funcionários trabalhando no mesmo ritmo, eles vão ter que fazer menos horas, tá bom? Isso é o diretamente proporcional e o inversamente proporcional. Vamos aos exercícios. Página 55. Tem um desenho aqui que fala para vocês assim, ó. Você sabe o que é uma grandeza? Aí na apostila aqui fala agora vocês sabem já, né? Grandeza é tudo o que podemos medir ou contar. A altura é uma grandeza? Sim. A idade da pessoa é uma grandeza? Sim. Quantos dias de vida eu tenho é uma grandeza? Sim. Tudo que eu posso contar ou medir é grandeza. Tempo é grandeza? Sim. Oi, o que é? Uma pessoa é grandeza também? Uma pessoa. Você está falando uma pessoa. Está contando. Uma pessoa, grandeza. 2 pessoas, a grandeza é pessoa. O número é a quantidade. Então a grandeza, no caso, ele é pessoa. Quantas pessoas moram na sua casa? Aí é
grandeza, quantidade de pessoas. Dá para contar quantas pessoas. Na minha casa lá moram 4, certo? Então eu contei. Então é grandeza sim. Continuando na apostila. Vejamos alguns exemplos de algumas grandezas. O número de estudantes de uma turma, a altura dos estudantes, a quantidade de produtos comprados e o preço de um produto, a velocidade de um automóvel e o tempo gasto para fazer um percurso são grandezas. Em várias situações cotidianas. O que é cotidianas? Frequentemente. Do nosso dia a dia. Que acontece isso frequentemente no nosso dia a dia. Temos duas grandezas relacionadas. Por exemplo, se eu vim andando a 60 km por hora lá da escola que eu trabalho na rede municipal até aqui, eu vou levar uns 10 minutos. Se eu andar uns 60 km a média, 10 minutos. Se eu andar com o carro mais devagarzinho, 30 km por hora, eu vou aumentar meu tempo ou vou diminuir meu tempo? Eu diminuir a velocidade, meu tempo acaba aumentando. Então são o que? Inversamente proporcional, né? Então isso existe, certo? Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Lembre-se, tem que ter proporcionalidade. Então pensa aqui comigo. Uma criança nasceu com 60 centímetros de comprimento, certo? Com 1 ano de idade, ela tinha 1,20 m, certo? Dobrou! Não dá, né? Dá para dobrar o tamanho da criança? Não. É difícil, né? Ah, o professor exagerou. Então vamos lá. Aumenta pra... Borracha. Aumentou para quantos? 80. Para 80 centímetros? Não, 90 centímetros. Certo? Então quanto que aumentou? Quantas vezes aumentou? Tem que descobrir. Quantas vezes? É só fazer o 90 dividido pelo 60. Então olha lá, dá 1,5, né? Se eu pegar o 60 e multiplicar por 1,5, 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 6 dá 30. Subiu 3, abaixou aqui. Mais 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. Então, 900 centímetros. Calma, tem uma vírgula aqui depois. 90 centímetros. Se for pensar, será que isso aqui é proporcionalmente, é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Veja bem, 0 anos de idade para 1 ano de idade aumentou. De 60 centímetros para 90 centímetros também aumentou. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ela existe proporcionalidade aqui, sim ou não? Sim. Vamos ver, pensa comigo então. Então, quando ela chega com 2 anos de idade, ela vai ter o quê? 90 centímetros mais a metade. Metade é 45. 90 mais 45, ela vai ter 1,35 m de altura. Com 3 anos de vida, essa criança vai ter quantos de altura? Vamos ver aqui, ó. Então, vou começar lá. 60 centímetros vezes 1,5, que é que aumenta por ano. 90 centímetros. 1,35 m com 2 anos. Com 3 anos, essa criança vai ter 2 metros e 2 centímetros. Faz sentido? Não. Com 4 anos, essa criança vai ter 3 metros e 3 centímetros. Faz sentido? Não, não faz sentido nenhum, né? Pense bem. Aqui com 5 anos? 6, 7, 8, 9, 10. Com 10 anos ela vai ter 2 km e 300. Então presta atenção, não é porque uma grandeza aumenta e a outra também aumenta que ela é proporcional. Chega uma hora da minha vida que eu paro de crescer. Quantos anos vocês têm aqui? 12, 13. Quem tem 12 anos, levante a mão. Todo mundo tem a mesma altura que levantou a mão? Mas vocês têm a mesma idade, como que não tem a mesma altura? Não tem proporcionalidade nesse caso, tá? Já pensou, todo mundo tem que ter o mesmo peso, do mesmo tamanho? Não tem. Então tem coisas. Lucas? Tem coisa que não há proporcionalidade, tá bom?
Continuando aqui, ó, a leitura. Em várias situações cotidianas, essa parte eu já li, né? Mas eu vou ler de novo. Em várias situações cotidianas temos duas grandezas sendo relacionadas. Elas têm que estar relacionadas. E algumas dessas relações pode ser dada da forma proporcional. Então, não é todas que são proporcionais. A idade em relação ao tempo não é proporcional, tá? Não é proporcional, porque vai chegar uma hora que você vai parar de crescer. Você continua com idade, mas o seu tamanho para. E não é assim. Aí um ano eu dobrei meu tamanho, no outro ano eu vou dobrar de novo. Você é louco? Você viu ali com 3 anos a criança já está com 2 metros? Com 5 anos, né? É muito. Então não existe proporcionalidade em todas as situações. Algumas há. A maioria há, viu? Isto é, a variação de uma grandeza produz uma variação na outra grandeza na mesma proporção. Essa proporcionalidade poderá ser direta ou inversa. Mas como identificamos se as duas grandezas são direta ou inversamente proporcionais? Eu já expliquei, né? Quando você percebe que uma grandeza aumenta e a outra diminui, possivelmente é inversa, porque uma está crescendo e a outra está diminuindo. Quando as duas crescem juntas, possivelmente será direta. Quando as duas diminuem juntas, possivelmente será também direta, tá bom? Eu gosto muito de usar o sistema de setas. Mais uma dica aí, ó. Para que duas grandezas sejam diretamente proporcionais, verificamos se a razão entre elas é sempre a mesma. Para que duas grandezas sejam inversamente proporcionais, uma varia na razão inversa da outra. Então, é que eu falei, eu aprendi e eu acho super interessante você colocar setinhas. Se as duas setinhas estiverem no mesmo sentido, ou seja, subindo ou descendo as duas ao mesmo tempo, vai ser direta. Se uma tiver inversa da outra, o próprio nós já fala, inversa. Uma seria o quê, professor? Oi? Seria o quê? Direta, quando as duas estão para o mesmo sentido. Quando uma está inversa do outro, a proporcionalidade é inversa. O próprio nome já fala, inversa. Agora sim, vamos aos exercícios. Amém. Primeiro, antes do 1, leia com atenção cada uma das situações abaixo para a seguir e faça o que se pede. 1. Antônio utiliza muito o serviço de táxi. Pode copiar, professor? Eu acho complicado copiar, mas quem quiser pode copiar também. Professor, vou ganhar de volta. Tá, vocês podem pôr lá no caderno, página 55, exercício 1, e só resolve junto comigo, tá bom? Então, Antônio utiliza muito o serviço de táxi. Para controlar suas despesas com esse serviço, ele construiu uma tabela com os valores gastos nos últimos 3 dias. Veja o que ele fez. Então ele colocou essa tabelinha aqui. Olhando a tabela, alguém conseguiu já perceber quem são as grandezas? Sim. Quais são as grandezas? 3 e 2. Oi, não. Alguém acha? Hã? O dinheiro que ele está gastando. O valor pago é uma grandeza. E outra grandeza? Quilômetros rodados. O que você falou é a quantidade das grandezas. Mas a grandeza tem nome, tá? Quilômetros rodados, eu posso medir, né? Quantos quilômetros rodou. E valor pago, eu posso calcular o valor pago. Então presta atenção. Para 1 quilômetro, quantos que Antônio pagou? 8,50. 8,30. Nossa. Cadê meu óculos? Ah, tá ali. 8,30. Para 2 quilômetros, quantos que ele pagou? 11,20. E para 3 quilômetros? 14. Presta atenção aqui uma coisinha, ó. Vou fazer a seta do menor para o maior. Aqui o menor foi só indo para lá, só foi aumentando, né? Então do menor foi para o maior. E o valor pago do menor foi para o maior. Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Isso aqui é diretamente proporcional ou é inversamente proporcional? Diretamente.
Só gostaria que você falasse uma outra palavra antes. Possivelmente será diretamente proporcional. Por que possivelmente? Presta atenção. O que vocês fazem usando multiplicação ou divisão? Qual dos dois que eu faço usando multiplicação ou divisão? Para 1 virar 2. Multiplica por quem? Por 1? 1 vezes 1 vai dar 1. Não. Por 2. Ó, 1 vezes 2 deu 2. Então aqui embaixo eu também tenho que multiplicar por 2. Porque ela tem que ter proporcionalidade. Quantos que dá 2 vezes 8 e 30? 8 e 30 vezes 2. 2 vezes 0? 0. 2 vezes 3? 6. 2 vezes 8? 16. A vírgula está aqui. Foi isso que ele pagou? Não. Opa! Então não há proporcionalidade. As duas grandezas crescem, mas não há relação entre elas. Olha aqui para vocês verem. Para o 1 virar 3, o que aconteceu? Multiplicou por 1? Por 3. Então para 1 virar 3, 3 vezes 1 dá 3. Então eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por 3 também. 8 e 30 vezes 3. Vamos ver se vai dar lá o 14 reais? 8,30 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 8, 24. Deu 24,90? Não. Não há proporcionalidade. Não há proporcionalidade. Tem outro jeito de descobrir proporcionalidade? Se há ou não? Tem. Você divide o valor pago por quilômetros rodados. 8,30 dividido por 1 dá quantos? 8,30. 11,20 dividido por 2 5,70, é isso? Porque 10 dividido por 2 dá 5. 1,20. É isso mesmo, obrigado. Muito bom, Vitória. 5,60. Foi o mesmo valor? Não, então não há a mesma constante. Constante seria o valor pago por cada quilômetro rodado. Então, eu acho que eu respondi antes de ter a pergunta, né? Vamos subir a pergunta agora, quer ver? Professor, vira a página. Aí vem a pergunta, ó. Em relação aos dados apresentados nessa tabela, responda às questões a seguir. Que vergonha. O que você observa ao comparar a variação entre as grandezas, quantidade de quilômetros rodados e o valor pago? As duas aumentam juntas, né? Então lá, que as grandezas são. Quais são as grandezas mesmo? Esse eu perguntei para vocês, vocês acertaram. Quilômetros rodados e valor pago. Duas grandezas aí. E quando a grandeza quilômetros rodados aumenta, o que acontece com a outra grandeza? Não. Aumenta também. Olha lá. 1 quilômetro paguei 8,30. Eu não, Antônio. 2 quilômetros, Antônio pagou 11,20. Aumentou também. 3 quilômetros, ele pagou 14 reais. Então aumentou. E olha lá, olha aqui que eu deixei em destaque ali. É possivelmente diretamente proporcional. Faltou um L ali. Proporcional. Se houver proporcionalidade de uma constante. Aí, já provamos que não há, né? Na hora que eu fiz a divisão, deu tudo valor diferente, né? Sim. E aí vem a B. Existe uma relação de variação proporcional entre as grandezas acima? Sim ou não? Sim. Não, né? A gente percebeu que ela não aumenta da mesma proporcionalidade. Quando dobrou a quilometragem, dobrou o valor a ser pago? Não. Eu vou copiar o valor pago, tá bom? Tudo bem. E aí tem aqui a resposta então da B. Olha lá, B, o que eu acabei de calcular lá. Ao verificarmos se há proporcionalidade entre as grandezas,
calculando a constante. A constante, no caso, você pega uma grandeza e divide pela outra. O que faz sentido para mim? Eu dividi o valor total pago pela quantidade de quilômetros ou a quantidade de quilômetros dividido pelo valor pago? Não, o tanto que eu paguei dividido por quilômetros. Eu descubro quantos que eu paguei por cada quilômetro, tá? E aí quando eu fiz 8,30 dividido por 1 quilômetro, deu 8,30. Quando eu fiz R$11,20 dividido por 2, quantos que saiu cada quilômetro ali? 5,60. E quando eu peguei 14 quilômetros e dividi por... 14 reais dividido por 3 quilômetros, quantos que saiu cada quilômetro? 4, aqui ó, 66,666, uma dízima, né? Então chegamos à conclusão que não há uma constante. O que quer dizer constante? É sempre o mesmo valor. Muito bom, Lucas. Por isso que se chama constante. Quando ela fica mudando, ela se chama o quê? Variável. Mas aqui teria que ser constante. Vocês lembram o exemplo que eu dei no pão? Sim. Que o Pedro foi comprar pão? Quantos que ele pagou cada pão? 60 centavos. É a constante. 60 centavos é a constante. Se eu fosse comprar 5 pães, eu ia pagar quantos? 5 pães ia pagar 5 vezes 60 centavos. R$3. R$3. Então ela manteve a mesma constante. Vou apertar pausa aqui. Pra copiar. Isso. Depois eu volto aí. Vamos lá. Próximo exercício. 2. Laura faz bolos de cenoura para vender. Ela gasta quantos? R$6 para produzir cada bolo. Veja a tabela que ela construiu com o custo na produção deles. Então, quais são as grandezas aqui? Custo é uma grandeza. Qual é a outra? Quantidade de bolos. São essas duas grandezas, tá bom? Pergunta: em relação aos dados apresentados nessa tabela, responda as questões a seguir. A. O que observa ao comparar a variação entre as grandezas, quantidade de bolo e custo? O que nós podemos perceber? 1, 2, 3, 4. Está aumentando ou está diminuindo? Aumentando. Então, presta atenção. Vou fazer a seta do menor para o maior. Então, está aumentando para o lado direito aqui. E o custo? O que está acontecendo? 6, 12, 18, 24. Também está aumentando. Gostei da sua resposta. Está aumentando. E o Enzo respondeu assim: está aumentando 6 por 6. Como assim, Enzo? Olha lá. Do 1 até o 2. Está gravando. Do 1 até o 2. Aumentou quantas vezes? 6. Do 1 até o 2 aumentou 2 vezes. Então tem que aumentar 2 vezes embaixo também. Vamos ver se aumenta 2 vezes? 6 vezes 2 dá 12? Sim ou não? 6 vezes 2 dá 12? Sim. Deu certo. Aqui houve proporcionalidade, mas tem que haver em todos. Do 1 para o 3, aumentou quantas vezes? 3. Do 1 para o 3? 3 vezes. Entendi isso lá, 6. Se aumentou 3 vezes a grandeza de bolo, tem que aumentar 3 vezes também o custo. 6 vezes 3 dá 18? Sim. Sim. Então, ó, verdadeira por enquanto. Vamos à última agora para ter certeza. Do 1 para o 4 aumentou quantas vezes? Aumentou 4 vezes. Então embaixo também tem que ser aumentado por 4. 6 vezes 4 dá 24? Sim. Sim, pronto. Então ela é uma proporcionalidade o quê? Direta ou inversa? Direta, porque quanto um aumenta, o outro aumenta na mesma proporção. Dobrou um, dobrou o outro. Triplicou um, triplicou o outro.
Certo? Então, olha lá, as grandezas são quantidade de bolo e custo. E que quando a quantidade de bolo aumenta, a grandeza de custo aumenta também. Então ela é possivelmente diretamente proporcional se houver uma constante. E aqui tem uma constante, né? Pergunta B. Existe uma relação de variação proporcional entre as grandezas acima? Sim ou não? Sim. Sim. Justifica por quê? Alguém sabe por que sempre vai aumentar na mesma proporção? Porque o custo de cada bolo é quantos? R$6. Não está na tabela ali. Mas se eu quiser produzir 10 bolos, se a Laura quiser produzir 10 bolos, quanto que ela vai gastar de custo para produzir 10 bolos? Como que se fez essa conta mágica? 10 vezes 6. Os R$6 é constante, tá bom? Olha lá, olha a resposta aqui. Eu vou fazer a minha resposta. Mudando a página. Não muda a página. Resposta aqui. Ao verificarmos se há proporcionalidade direta entre as grandezas, calculando a constante. Como que eu calculo a constante mesmo? Eu divido o custo pela quantidade de bolos. R$6 dividido por 1 dá 6. R$12 dividido por 2 dá 6. R$18 dividido por 3 dá 6. R$24 dividido por 6 dá 6. E a pergunta que eu fiz, que a Vitória acertou, né? R$60. 24 reais dividido por 4 dá 6. R$60 dividido por 10 bolos dá quantos? 6. Certo? Chegamos à conclusão de que há uma constante e sempre será 6. Ah, mas isso estava escrito no texto. Cada bolo ela gasta R$6. Então existe sim uma variação proporcional. Conforme aumenta a quantidade de bolos, aumenta a quantidade de custo na mesma proporção. Vou apertar pause aqui novamente. Para fazer. Próximo exercício 3. Vamos ler com atenção. Uma loja de bijuterias está fazendo uma promoção. Um par de brinco sai por R$6. Se a cliente comprar 6 pares de brinco, quanto irá pagar? 636. Olha que legal, o Pedro respondeu aqui, vou marcar aqui. Quais são as grandezas nesse caso? 36. Não, as grandezas é o nome do que a gente pode somar. Valor pago, pares de brinco. Então, olha lá, pares de brinco. Eu vou resolver de um jeito que eu gosto, tá? Pares de brinco, valor pago. Então, para tá escrito aqui, ó, para um par, paga-se quantos? R$6. O Pedro falou que para 6 brincos a cliente vai pagar R$36. Será que tem cabimento isso aqui? Primeiro, existe uma proporcionalidade entre as grandezas? Vamos ver. Do menor para o maior, aumentou de 1 para 6. O valor pago, os R$6 é garantido, o 36 não está no enunciado. O Pedro que diz que é 36. As duas setas estão para o mesmo lado? Sim. Então ela é possivelmente diretamente proporcional. Agora eu tenho que provar isso. Ela tem que ter uma mesma constante. Pega o valor pago e divide pela quantidade de brincos, de par de brincos. 6 dividido por 1 dá quantos? 6. Aí o 36 que o Pedro falou, dividido por 6 pares de brinco, dá quantos? 6. Deu o mesmo resultado? Sim ou não? Sim. Então, tá certo. É proporcionalmente, sim, direto. E a resposta do Pedro tá certa. Olha como que eu resolvo isso aqui.
O Pedro fez de cabeça. Imagine que eu sou um computador que não sabe pensar. Você tem que programar ele para pensar. O que você vai fazer? Você vai fazer a famosa chamada regra de 3. Para um brinco paga-se R$6. Para 6 brincos paga-se X. Eu não sei, é uma incógnita. Aí você vem aqui e faz assim, ó. Aqui dá para ver. Do menor para o maior. Aqui você tem que usar o raciocínio. Não precisa dar a resposta que nem o Pedro fez. 6. Será que para 6 brincos vai pagar mais ou menos que R$6? Mais. Então você vê que as duas setas estão para o mesmo lado, sim ou não? Sim. Então você faz isso aqui, ó. Cruza e multiplica. Você vai fazer 1 vezes x dá 1 vezes x igual 6 vezes 6. E aí 1x é igual 6 vezes 6 dá 36. Então o valor do x é 36. E alguém pode falar, professor, esse 1 vezes x é ele mesmo. Mas você pode fazer assim, ó. Ele passa dividindo. Então fica x é igual a 36 dividido por 1. Quanto que dá 36 dividido por 1? 36. Então tá certo, ficou provado isso. Tudo bem? Próximo exercício. Subindo a resposta com a letra bonitinha aqui, ó. Se a promoção é de R$6, ou um par de brincos, então a constante da proporcionalidade entre essas duas grandezas será, ao aumentar a grandeza de pares de brincos, também aumentará a grandeza, valor a ser pagos. Perceba uma coisinha aqui, vou dar destaque aqui, ó. Se aumentar uma grandeza, o que acontece com a outra grandeza? Aumentará também. Se as duas aumentarem ao mesmo tempo, ela é proporcionalidade, então, direta. Sendo assim, a clienta pagará 6 vezes R$6, que é a constante, né? E vai dar um total de R$36. Exercício 4. Olha lá, exercício 4. Para produzir algumas máscaras que serão distribuídas em uma comunidade carente, 3 costureiras gastam 180 minutos. Quantas costureiras trabalhando no mesmo ritmo serão necessárias para produzir a mesma quantidade de máscara, só que em 60 minutos? E agora? Será que, ó, vamos pensar, vamos montar aqui primeiro para a gente ver se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Eric, presta atenção, Eric. Quem são as grandezas? 60 minutos. Não. Quem são as grandezas? As costureiras, número de costureiras e o tempo. Certo? Então vamos voltar aqui. 3 costureiras levam um tempo de quantos minutos? 180 minutos. Quantas costureiras precisará para fazer em 60 minutos? Então presta atenção. Calma. Vamos lá. Presta atenção. É diretamente proporcional ou é inversamente proporcional? Vamos fazer as setas. Quem é o menor, quem é o maior entre 60 e 180? 60 é o menor, 180 é o maior. Faço uma seta do menor para o maior. Só uma pergunta. Vocês acham que vou precisar de mais costureiras ou menos costureiras? Mais. Então maior é aqui, menor é aqui. As setas estão para o mesmo sentido? Não. Estão inversas. Então, para eu diminuir o meu tempo, o tempo de produção, eu tenho que aumentar o número de costureiras. Então, ela é inversa. Então, presta atenção. Se ela é inversa, você vai fazer assim, ó. Quem vezes
180. Não, desculpa. Quem vezes 60 dá 180? Falei errado. 180 se vai dividir por quantos para que dê 60? 3? 180 dividido por 60. Vamos fazer assim. Quem vezes 60 dá 180? 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Então presta bem atenção aqui. Se eu pegar o 180 e dividir por 3, vai dar 60. Como ela é inversa, qual é o inverso da divisão? Multiplicação. Qual o número que está aqui que é constante? 3. 3 vezes 3 dá? 3 vezes 3 dá? 9. Vai precisar de 9 costureiras. Ah, professor, e se eu fizer o contrário? Presta atenção. Presta atenção aqui. Se você fizer assim, quem vezes o 3... Tá, eu fiz de um jeito aqui. Agora eu vou fazer do jeito que eu gosto de fazer. Certo? Presta atenção no jeito que eu gosto de fazer aqui, ó. É um jeito bem legal, na minha opinião. Você chega aqui e vê que uma seta tá para cima e a outra tá para baixo, não tá? Ah, professor, mas eu só aprendi a fazer quando as duas setas estão para o mesmo lado. Então você vai escolher uma das grandezas para inverter. Qual grandeza você vai inverter? O número de costureiras ou o tempo? Tempo. Então vamos lá. Aqui continua 3 em cima e o X em baixo. A seta está para baixo, não tá? Agora eu vou inverter essa seta aqui, ó. Vou fazer isso aqui com ela. Quem estava em cima vai vir para baixo. Quem estava embaixo vai para cima. Então como que fica agora? Quem vai em cima? 60 vai em cima. Quem vai embaixo? 180. Agora a seta que estava virada para cima ficou virada para baixo, tá? Do menor para o maior. Agora todos estão no mesmo sentido. Do menor para o maior. Do menor para o maior. O que eu faço agora? Presta atenção. Cruza e multiplica. Quantos que dá 60 vezes x? 60x. Igual. 3 vezes 180. 3 vezes 180. 60x é igual. 3 vezes 180. 260. 180 vezes 3. Não. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. Subiu 2. 3 vezes 1, 3. Com mais 2, 5. Então 60 vezes o número de costureiras vai dar 540. Mas eu não quero saber 60 vezes o número de costureira. Eu quero descobrir o número de costureira sozinho. 540 já estava para lá do sinal de igual. Esse 60 que está multiplicando, o que é o contrário da multiplicação? Então ele vai passar para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Ó, para ficar mais fácil. Corta um 0, corta um 0. 54 dividido por 6. 54 dividido por 6. Quem vezes 6 dá 54 na tabuada do 6? 6 vezes 7 dá 42. 9. 9 vezes 6, 54. Qual é a minha resposta do valor do x? 9. X igual a... Quantas costureiras vai precisar? 9. Então veja bem. Se o tempo de 180 foi dividido por 3, eu vou ter que aumentar em 3 vezes o número das costureiras. Subindo a resposta com a letra bonitinha. A letrinha lindinha. Bota. Entendi. Vai dar tempo pra fazer a certo? Tomara. Vamos lá. Próximo exercício. Ó, vou ler a resposta. Conferindo as duas grandezas, tempo e número de costureiras, se 3 costureiras gastam 180 minutos, o número de costureiras para 60 minutos deverá ser maior do que 3. Sendo assim,
Quando diminuiu a grandeza do tempo, a outra grandeza aumenta. Em relação, ela é inversamente proporcional. Sendo assim, 180 para 60 minutos, teve uma redução de... eu coloquei ali errado. Redução de 1/3, diminuiu para 1/3 do tempo. Pegou o tempo e dividiu por 3. Ou seja, o tempo foi dividido por 3. Então o número de costureira vai ser o contrário da divisão, é multiplicação. 3 vezes 3 costureiras vai dar 9 costureiras. Próximo exercício, virando a página da apostila, página 58. Exercício 5. Um trem se desloca entre duas cidades com uma velocidade média de 50 km por hora e gasta 6 horas para fazer esse percurso. Sob as mesmas condições, se a velocidade média do trem for de 60 km por hora, qual será o tempo gasto nesse percurso? Existe uma relação de proporcionalidade entre essas grandezas? Justifique. Então eu tenho que tentar resolver para ver se vai dar certo ou não. Sim. O que acontece em primeiro lugar? Vocês acham que tem proporcionalidade? Sim ou não? Sim. Sim. Ela é direta ou inversa? Inversa. Vamos ver aqui as grandezas. Quais são as grandezas? Quilômetros é a velocidade média, né? Então, velocidade média, véu médio e o que? Tempo. Essas são as grandezas. Para 50 km por hora, qual é o tempo que ela leva? 50 km por hora gasta 6 horas. Para 60 km por hora, ela gasta, não sei, é a minha incógnita. Agora olha aqui, quem é o menor, quem é o maior de 50 ou 60? 60 maior, 50 menor. Faça uma seta do menor para o... já descobriu? É isso aí. Vocês acham que se aumentar a velocidade, o tempo vai ser maior ou menor do que 6? Vai ser maior. Presta atenção aqui. Se você está a 50 km por hora, você leva 6 horas. Você aumentou a velocidade, o tempo vai ser menor ou maior? Menor. Menor. Se eu vou andar mais rápido, eu vou levar menos tempo. Então, do menor para o maior. Então, presta atenção aqui. Ela é uma proporcionalidade inversa. Agora falta descobrir o valor do x. Olha como é difícil se eu não usar a regra de 3. Presta atenção. Para dar de 50 para 60, multiplicou por quantos? Para dar 60. Você tem que fazer a divisão de 60 por 50. Para descobrir qual foi a multiplicação. Presta atenção, todo mundo. Quem vezes 50 chega próximo dos 60? 1. 1 vezes 50 dá 50. 0 que tira 0 dá 0. 6 que tira 5 dá 1. Sobrou 10. Tem mais alguém para baixar? Não. Uma vírgula aqui aumenta um 0. Quem vezes 50 dá 100? Não, 2. 2 vezes 50 dá 100. Então presta atenção. Foi multiplicado por 1,2 para dar esse aumento. Se é inverso, qual é o contrário da multiplicação? Divisão. Eu vou dividir pela mesma constante. Qual é a constante aqui? Sei lá. Como sei lá? Olha aqui. 1,2. 1,2. Então, ao eu fazer 6 dividido por 1,2, eu vou achar a resposta. Então, presta atenção. Professor, mas tem vírgula aqui, tem que eliminar a vírgula. Você vai multiplicar ele por 10, a vírgula vai dar uma casinha. 1,2 vezes 10 vai dar 12, concorda comigo ou não? Você vai comprar lá um chocolate de 1,20. Se você comprar 10 chocolatinhos de R$1,20,
vai dar R$12, certo? E 10 vezes 6, tem que multiplicar os dois lados. 10 vezes 6 dá 60. Agora eu posso fazer. Quem vezes 12 dá 60? Quem vezes 12 dá 60? 5. 5 vezes 2 dá 10, foi 1. 5 vezes 1, 5. Com mais 1 que subiu, 6. Quantas horas ele vai levar então? 5 horas. Tem um jeito mais fácil? Tem, presta atenção. 60 e os 50 em cima. A seta tá assim, não tá? Sim. 6 e o X está embaixo. A seta tá assim, não tá? Sim. Eu inverto uma das setas. Vou inverter a segunda. Então a primeira eu deixo do jeito que tá. E a segunda eu vou inverter. O X que estava embaixo vai para cima. E o 6 que estava em cima vem para baixo. Agora eu cruzo e multiplico. 60 vezes X, 60x. 6 vezes 50, 6 notas de R$50 dá R$300, não dá? Caraca. X é igual 300, o 60 que está multiplicando vai dividindo. Dividindo por 60. Corta o último zero, corta o último zero. 30 dividido por 6 dá quantos? 5. Cheguei na mesma resposta. Tá? E aí tem mais 2 exercícios. Olha lá. Conferindo as duas grandezas, a velocidade média e tempo gasto, se uma velocidade média de 50 km por hora faz o percurso em 6 horas. O aumento da velocidade média para 60 km por hora do tempo deverá ser menor que 6 horas. Sendo assim, quando aumenta uma grandeza, a outra diminui. Essa relação é inversamente proporcional. Sendo assim, 50 km para 60 km teve um aumento de 1,6 vezes a velocidade média. Ou seja, o tempo será dividido por 1,6. O tempo gasto será dividido por 1,6 e isso será 6 horas dividido por 1,6 igual a 5 horas. Exercício 6. Em uma obra, 5 pedreiros batem uma laje. Eu só vou resolver aqui com vocês que o tempo está acabando, hein? Então presta atenção, já vou fazer aqui. Número de pedreiros, certo? E tempo. Presta atenção, turminha. Número de pedreiros e tempo. 5 pedreiros batem a laje em 8 horas. Sobre as mesmas condições e mantendo o mesmo ritmo, quantos pedreiros serão necessários para bater a mesma laje? A mesma laje será... Quantos pedreiros serão necessários manter o mesmo ritmo para bater a mesma laje em 5 horas? Existe uma relação de proporcionalidade, sim ou não? Sim. Do menor para o maior. Do menor para o maior. 5 para 8. E aí, para diminuir o tempo, vocês vão ter que aumentar ou diminuir o número de pedreiros? Aumentar o número de pedreiros. Então as duas setas estão inversas. Então se copia 5x e inverte a outra. Essa seta está assim. A outra seta você vai inverter. O 8 que estava em cima vem para baixo e o 5 que estava embaixo vai para cima. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 8, 40. 5 vezes quem que dá 40? É a mesma coisa que fazer 40. O 5 está multiplicando, vai dividindo. 40 dividido por 5. X é igual a 8. Quantos pedreiros vai precisar? 8 pedreiros, certo? Aqui subiu a resposta, porém depois vocês veem no vídeo que eu vou mandar à noite para vocês. Já vai bater o sinal. Então, não ainda. Calma aí, presta atenção aqui. Vamos para o último exercício. Então, conferindo as duas grandezas do número de pedreiros. Então, aqui ó, 8 pedreiros. Último exercício. Em uma fábrica de camisetas, para estampar uma camiseta de um certo material, são necessários 10 segundos. Presta atenção. Quantas camisetas serão estampadas em uma máquina durante 1 hora? Então, presta atenção aqui, ó. 10 segundos para uma camiseta, certo? Um minuto tem quantos segundos?
Então 60 segundos vai fazer quantas camisetas? Regra de 3, aqui é X. 10 vezes X é igual, não saiam da sala ainda. 60 vezes 1. X é igual 60 dividido por 10. Corta, corta. Quantos que dá 6 dividido por 1? Então em 1 minuto ele produz quantas camisetas? 6, mas eu quero em 1 hora. Eu quero em 1 hora. 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Cada minuto produz quantas camisetas? Não, cada minuto produz cada camiseta. 6. Então eu vou fazer 60 vezes 6. 60 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6. Isso. 360 camisetas. Não saiam do lugar ainda. Olha a resposta subindo. Conferindo as duas grandezas, número de camisetas e tempo gasto, se uma camiseta se faz em 10 segundos, com o aumento de camisetas, o tempo também será maior. Sendo assim, quando aumenta o número, uma grandeza e aumenta a outra grandeza, é também relação diretamente proporcional. Agora resolvendo. Com a constante de 10 segundos, pois 10 dividido por 1 dá 10, sendo assim, 10 vezes quem vai dar 60? 6 camisas. 6, né? 10 vezes 6 dá 60. Então, por minuto, produz 6 camisetas. E aí, 1 hora tem 60 minutos. 60 vezes 6 camisetas que dá por minuto vai dar 360 camisetas produzidas em 1 hora. E por aqui nós terminamos a aula de hoje. Para a aula de amanhã, já tente resolver as atividades que eu vou mandar no PDF para vocês, que são as aulas 3 e 4. Qual a relação entre as grandezas com o exercício 1, 2, 3, 4, 5 e 6 das páginas 59, 60, 61 e 60. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.